Shalom Aleichem, um Shabbat Shalom Lekulam. Eu quero estar entrando aqui num assunto, vou estar entrando aqui num assunto de extrema relevância. Um assunto dividindo aqui em 2 vídeos esse assunto, esse comentário que eu vou fazer. É um assunto como título: a redenção do Mashiach, baseado numa previsão, a redenção do Mashiach, baseado como base do rabino alemão, nascido no ano de 1140 e faleceu no ano de 1217. Esse rabino também é conhecido como Judá Hassid, Judá o Piedoso. Ok? Aqui ele é nascido na Alemanha, na cidade de Regensburg, Alemanha. Tá? Ele previu as suas previsões. Impressionante. Este vídeo, inclusive, já era para mim ter relatado ou colocado em vídeo há alguns anos atrás. 3, 4 anos atrás. Mas eu não me achei não me senti impulsionado a relatar sobre as previsões de Rabi Yehudá ben Shmuel, conhecido como Judá Hassid, o Piedoso. Mas no momento eu achei interessante narrar, trazer a público detalhes importantíssimos, previsões interessantes, muito interessantes, a respeito de suas previsões. Previsões estas que são fatos concretos, fatos ocorridos comprovadamente. Eu quando faço algum comentário de algum assunto, eu faço com base, eu procuro fazer comentários embasado em fatos, não em cima de previsões, mas em cima de fatos comprovados. Aqui, ele começa as suas previsões de Shmuel, Rabi Yehudá ben Shmuel. Suas previsões começam a acontecer, a se cumprir, no ano de 1517. Ele pega como base o ano jubilaico, o ano jubileu, que ocorre a cada 50 anos. No 50º ano ocorre um jubileu. Ele usou como base os anos, ou seja, ele previu que durante 8 jubileus. Aqui eu quero estar referindo a Israel, a Jerusalém. Os fatos, as profecias, ou seja, as previsões, usando o termo mais óbvio, mais lógico, de previsões. Suas previsões, ele previu que durante 8 jubileus, 8 jubileus daria 400 anos. A 50 anos, a cada 50 anos seria um jubileu. Então, 5 multiplicando por 8 seriam 400 anos. Suas previsões de que Jerusalém cairia nos próximos anos, após a sua morte, porque ele viveu no ano de 1140 e morreu no ano de 1217. Ou seja, no ano de 1517, ali ocorreu o que ele havia previsto. A sua previsão, que durante 8 jubileus, Jerusalém cairia na mão do Império Turco Otomano, o que de fato ocorreu. No ano de 1517, Jerusalém é invadida pelos turcos otomanos. E durante esses 8 jubileus, ou seja, 400 anos, Jerusalém ficaria como posse do Império Turco Otomano.
Então, aqui calculando de 1517 a 1917, nós temos 400 anos. Ou seja, o ano que, segundo a previsão, Jerusalém ficaria sob posse dos turcos otomanos, do Império Turco Otomano. E aqui ele ainda vai mais longe, enquanto ele narra que entre o 8º e o 9º jubileu, ou seja, de 1917, pelo calendário gregoriano, o calendário atual, de 1917 a 1967, que seria exatamente 50 anos. Ou seja, de 1917 a 1967, que seria o 9º jubileu, entre o 8º e o 9º jubileu, Jerusalém se tornaria uma terra esquecida, o que de fato ocorreu. Foi quando a Inglaterra, no ano de 1917, através de um acordo com a falida Turquia, quero relatar bem, deixar bem claro, que a Turquia, já no ano de 1917, era um império em decadência, um império falido. E o Império Turco-Otomano, naquele período, naquela época, tinha muitas dívidas com a coroa britânica. Com a coroa britânica. E, em troca de parte dessa dívida, o Império Turco-Otomano resolveu entregar Jerusalém à coroa portuguesa, à coroa inglesa, à coroa britânica. Ok? E a Turquia, já em queda devido às dívidas, conforme relatei, entrega Jerusalém aos ingleses. Rabi Yehudá ben Shemuel previu, relatando novamente, quero enfatizar bastante, que entre 1917, entre o 8º e o 9º jubileu, que eu relatei, de 1917 a 1967, Jerusalém ficaria como terra de ninguém, caiu no esquecimento. Ninguém dava importância para Jerusalém. Tá? E que no 9º jubileu, aí sim, no 9º jubileu, Jerusalém voltaria às mãos dos judeus. Tornaria para as mãos dos judeus. Fato esse ocorrido na famosa Guerra dos 6 Dias, no ano de 1967. Previsão esta, cumprida, ocorreu exatamente da forma que previu Rabi Yehudá ben Shemuel. No ano de 1967, Jerusalém volta para as mãos dos judeus. E culminou naquele que todos já conhecem, na Guerra dos 6 Dias. Rabi Yehudá ben Shemuel vai mais longe e nas suas previsões. Ele calcula que entre o 9º no 10º jubileu, agora é simples, aqui nós analisarmos, nós estamos no ano de estou relatando o ano de 1967, que culminaria no 9º jubileu. Agora, Yehudá ben Shemuel, ele relata que no 10º jubileu, acompanhe o meu raciocínio, de 1967 a 2017, nós entraremos no 10º jubileu pela contagem de Rabi Yehudá ben Shemuel. 10º jubileu. Nós passaríamos a calcular 500 anos, exatamente, entre 1517 a 2017. Apenas acompanhe a minha linha de raciocínio. 2017 pelo calendário gregoriano, que é o próximo ano que iremos adentrar. Estou calculando aqui pelo calendário gregoriano. No 10º jubileu, seria a redenção do Mashiach. Eu estou aqui trabalhando com fatos,
em cima de fatos ocorridos, fatos que se concretizaram. Aqui eu não estou afirmando que seria realmente, iria isso acontecer da minha parte, a redenção do Mashiach, mas que, devido a determinadas situações que ocorrem nos últimos dias, tá? Que eu vou relatar inclusive mais detalhadamente no próximo vídeo, na parte 2, que estarei gravando logo na sequência, tá? Sobre os fatos que me impulsionaram a relatar as previsões do Rabi Yehudá ben Shmuel. Esses fatos são extremamente comprobatórios. São fatos que me levaram a narrar em detalhes, começando a narrar desde o início, para que eu possa fique bastante claro o que poderá a previsão de ocorrer. Algo, com certeza, inevitavelmente, deverá ocorrer. Não sei a que ponto, o que, mas algo deverá ocorrer. Eu termino aqui, por enquanto, um Shalom Aleichem. Até agora a parte 2, eu peço para que todos assistem a continuação desse vídeo. Shalom Aleichem. Lehi Traut.